Uma vez é um prazer estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Weber, para quem não esteve ontem. Eu venho da Argentina, mas eu sou capixaba, moro no Espírito Santo. E o que nós vamos falar hoje tem a ver com esse tema: achamos o Messias. Quando nos chamaram para falar aqui e pediram para a gente falar sobre a sétima trombeta e sobre Esdras 7:9, a gente pensou em qual seria o melhor título e como conectar isso. E esse título, ele é espiritual, ele é simbólico, ele é como se fosse uma parábola. Mas o fato de ser algo simbólico ou espiritual não torna que não seja real. O que eu quero dizer com isso? Quando a Bíblia te diz que você tem que nascer de novo, ela não está falando de que isso tem que passar fisicamente, mas isso tem que passar literalmente. Isso tem que se cumprir literalmente de uma forma espiritual. Você tem que nascer de novo espiritualmente. Então, por mais que nós estejamos falando de parábolas aqui agora, quero que vocês entendam que também é algo que tem que passar de uma forma real. A sétima trombeta, se nós fôssemos para Apocalipse 10, lá diz: nós não vamos ir, fala que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver tocando sua trombeta, lá vai se cumprir o mistério de Deus. E o mistério de Deus está em Colossenses 1, 26 e 27, que é Cristo em nós, a esperança de glória. E Cristo é o Messias. Você poderia, antes de a gente entrar no próximo texto, a palavra Cristo quer dizer ungido e Messias quer dizer ungido. Cristo é a palavra Messias no Novo Testamento. No Antigo Testamento, em hebreu, eles falavam Messias. No Novo Testamento, eles falam Cristo, e que quer dizer ungido. Esse primeiro verso, os outros versos não vão estar aqui, não vão estar escritos, mas esse eu coloquei, que é uma resposta de João aos sacerdotes e levitas que foram indagá-lo. E ele fala: João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Ele é o que batiza com água, e viria aquele que batizaria com o Espírito, que é Cristo. E o ungido é porque ele é ungido com o Espírito. Nós vamos ler isso no próximo texto. Mas o que eu quero tirar desse texto não só de fato de que Cristo é o que traz o batismo do Espírito, mas é de que naquele momento o Messias já estava no meio de Israel e eles não eram capazes de ver. Já tinha chegado e eles ainda estavam esperando. Eles ainda estavam na expectativa de que chegasse o Messias. E João fala: olha, ele já está no meio de vocês. E eles não conseguiam ver porque eles tinham uma certa expectativa do Messias. Alguém sabe qual era a expectativa que eles tinham do Messias? Recuperar um reino. Que ia trazer um reino terrestre, que ia tirar eles dos romanos e iam fazer com que eles fossem a melhor nação dentre os gentios. Todos os gentios iam ver: nossa, realmente, esses são o povo de Deus, como Deus está com eles. E por mais que eles estivessem numa vida cheia de pecados, eles achavam que o Messias ia vir e manter eles naquela vida pecaminosa e honrá-los. Era isso que eles esperavam que o Messias trouxesse. Por isso que quando aparece alguém que era um carpinteiro, filho de um carpinteiro, e trabalhou como um carpinteiro, sem aparência exterior, o reino de Deus estava lá entre eles sem aparência exterior. Eles não conseguiram reconhecer, porque eles esperavam uma outra glória. Eles não conseguiram entender a glória do Messias. Hoje a gente sabe que a terra está se iluminando da glória de Deus. E o que o Adventismo mais espera, mais do que eu diria que o decreto dominical nos seus eventos, é a descida da chuva serôdia. É o momento em que o povo de Deus vai ser revestido de poder. E na visão tradicional adventista, o que a chuva serôdia basicamente vai fazer é: você está fraco, sempre perdendo as suas lutas espirituais, e de repente vem o Espírito Santo e te mudou. E a partir de agora você faz milagres e vence sempre,
E todas as igrejas agora vão ver, nossa, realmente os adventistas são melhores, olha só como eles são bons. Eles realmente tinham a razão ao falar do sábado, ao falar de tudo isso, ao falar de alimentação e tudo. Nós esperamos como igreja adventista uma vinda do Pentecostes que vai nos exaltar acima dos demais e vai nos mostrar nossa superioridade das demais igrejas. Nós temos uma visão que não está pautada no que foi revelado da Bíblia. E o que eu quero mostrar é sobre isso hoje também. Alguém poderia passar o próximo texto? Aqui no primeiro parágrafo está comentando sobre as 70 semanas. Eu coloquei para a gente entender um pouco mais. Mas eu quero focar no negrito, onde diz: segundo a predição dos profetas, esse período das 70 semanas devia chegar ao Messias, o ungido. No ano 27, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo. Então, antes do batismo, Jesus era Jesus. Depois ele era Jesus o Cristo, ou Jesus o ungido, Jesus o Messias. Porque aí ele é ungido, no batismo, quando ele recebe o Espírito Santo. Então, ser ungido está relacionado com receber o Espírito Santo. Por isso que eu fiz a aplicação da chuva serôdia. A segunda pessoa da divindade, quando ela veio à Terra, Satanás preparou tudo para atrapalhar o povo de Deus a reconhecer isso. Para que quando chegasse o Consolador naquela época, que Cristo era o Consolador naquele momento, eles o rejeitassem e vissem nele um inimigo e lutassem contra ele, porque não viria de acordo com a vontade deles e não ia exaltar as ideias preconcebidas que eles já tinham acerca da Bíblia e acerca da revelação. Porque eles tinham se mesclado de tantas tradições, de tantos costumes pagãos já e gregos, de filosofia, de raciocínio intelectual, que quando chegou o Consolador, o Cristo, eles o rejeitaram. Nós hoje esperamos a vinda do Consolador em plenitude, o Espírito Santo, para que Cristo possa estar vivo em nós, o Messias. Da mesma forma, Satanás preparou o terreno para que nós não fôssemos capazes de reconhecê-lo. Ellen White fala isso com todas as palavras. Eu não separei o texto, depois eu posso buscar e achá-lo, eu devo ter no meu celular. Mas avancemos, vamos para o próximo ponto. Certo, o que eu quero ver era primeiro pessoas que eram ungidas. Então, Levítico 16:32 vai nos mostrar que os sacerdotes eram ungidos. Existem vários textos que mostram isso, Levítico 16:32 é um deles. Por favor, Lígia. O sacerdote que for ungido e ordenado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, porá as vestes sagradas de linho. Exato. O sacerdote era alguém que era ungido. E ele era ungido para quê? Para exercer uma função sacerdotal. Os reis, vamos ver que os reis, o templo primeiro era ungido. Número 7, 1. Exato, então o templo também era ungido. E vamos ver que os reis também eram ungidos. Salmo 18, 50. Ele dá o grande livramento a seu rei, e uso de benignidade para com o seu ungido, para com Davi e sua posteridade, para sempre. Amém. Então aí ele salva o rei e salva o ungido, ou ajuda o ungido. Ele está repetindo e ampliando o mesmo conceito. Então o ungido é o rei era ungido. Poderemos ir para a história de Saul e vermos que Saul foi ungido, Davi foi ungido. Então os reis, eles eram ungidos. Inclusive, quando Saul foi ungido, o Espírito Santo veio nele e disse que ele se tornou uma outra pessoa, por exemplo. Então está relacionado também com receber o Espírito Santo. Então, por que eram ungidos essas pessoas? Eu acho que eu já comentei, que era para executar uma obra, para realizar uma função. O templo, ele era ungido porque ele era separado para executar uma função. Ele estava sendo consagrado.
O sacerdote, ele era ungido para realizar uma função. E os reis, eles eram ungidos para realizar uma função. Certo? Todos aqui me seguem? Qual é a função do Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo? O Espírito Santo está relacionado com ungir. Mas qual é a função do Espírito Santo? Alguém poderia... Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é algo que o Espírito Santo faz. Alguém tem algum outro exemplo? Ensinar. Nos fazer lembrar. Nos guiar a toda a verdade. Nos sensibilizar. Nos dar dons, nos capacitar. Ellen White tem um texto, nós vamos ler ele. E ela vai, em 3 palavras, ela junta tudo isso. Mas antes eu quero nos levar a refletir. Sansão, foi alguém que estava cheio do Espírito Santo? Sim. E o Espírito Santo nele atuava como? Matava um monte de gente. Sim, era porque ele tinha que livrar dos filisteus. Davi também, ele foi... Quando Saul foi ungido, se a gente fosse ler, Saul é ungido para poder livrar Israel dos filisteus, inclusive. E aí Davi, quando ele entra como rei agora, a primeira coisa que ele faz é matar Golias, que era um filisteu, e ele vai continuar essa obra. João Batista, ele estava cheio do Espírito. E o que ele fez foi pregar. Não foi matar pessoas, por exemplo. Cristo estava cheio do Espírito, e o que ele fez foi milagres. Uma das coisas que ele fez foi milagres. Então quando Cristo estava cheio do Espírito, ele fez milagres. Quando João estava cheio do Espírito, ele preparou o caminho. E quando Sansão estava cheio do Espírito, ele livrou Israel combatendo contra seus inimigos. Todas essas pessoas estavam cheias do Espírito e atuavam pelo Espírito ao fazer essa obra, certo? Ok, vamos para o próximo texto, que eu acho que vamos ver a obra do Espírito. João 14, 16 e 17, a Ellen White vai comentar esse texto. Eu acho que foi a irmã Jussara que comentou do Espírito da Verdade. Alguém falou isso? Quem foi que comentou do Espírito da Verdade? Carla? Quanto menos o homem abominável... Não, pera, João 14. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Exato. Pode passar o próximo texto, que é Ellen White comentando isso. O Consolador é chamado o Espírito da Verdade, ou de verdade. Sua obra qual é? As 3 palavras que eu falei. Definir, 4. Então, definir e manter a verdade. 5. Definir e manter a verdade. A função do Espírito Santo é definir e manter a verdade. Como é que isso traduz, ou como é que isso explica todas as outras manifestações do Espírito que vocês comentaram? Por exemplo, o Espírito Santo definiu que Sansão iria libertar Israel dos filisteus, quando foi profetizado a Manoá e tudo isso. Ali ele estava definindo a verdade. Quando Sansão estava realizando essa obra, o Espírito Santo atuou por meio dele para manter essa verdade. O Espírito Santo falou por meio de Isaías que ia vir alguém, por meio de Malaquias, que ia preparar o caminho, que era João Batista. Então ali ele está definindo, isso é verdade. Quando João Batista ele prega de tal maneira que quebranta os corações e produz o arrependimento para preparar o caminho para a vinda do Messias, o Espírito Santo está aí, então, mantendo a verdade. Não sei se vocês estão seguindo o que eu quero. É como se o Espírito Santo, a função dele fosse fazer com que a palavra escrita na Bíblia chegue a seu efeito. Então, por exemplo, se a palavra bíblica diz que Deus te dá o arrependimento, ali ele está definindo, isso é verdade. E quando chega o momento de você receber o arrependimento, ele vai manter essa verdade, fazendo com que isso seja levado a cabo, com que isso ocorra. Deu para seguir mais ou menos? Então, por exemplo, por que Jesus fez milagres e João Batista não fez? Porque o Espírito definiu que a função de Cristo era fazer milagres naquele momento. Ele falou, olha, o Messias quando vier, ele vai
libertar os aflitos que estavam escravos, vai trazer visão aos cegos, vai fazer com que os coxos andem. Ele definiu essa verdade. E quando Cristo aparece, ele faz com que isso ocorra. Ele mantém essa verdade. Certo? Vocês estão me seguindo? Ok. Pode passar, por favor. Exato. Vamos para Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, assim, a quem tomo pela mão direita para bater nações diante de sua face, e cingido os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Exato. Então aqui Ciro, esse rei pagão, é chamado de ungido. Ele é um tipo de Cristo aqui. Ele recebe os tesouros escondidos, por exemplo, que foi mencionado no verso 3, é dito que ele recebe esses tesouros. Em 44, 28, o que é dito dele? Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Ele irá de Jerusalém, ela será reedificada, e do templo será fundado. Exatamente. Então, Ciro, ele vai cumprir tudo que apraz a Deus. Tudo que foi determinado, Deus tinha determinado que 70 anos depois que Israel fosse levado cativo, eles iriam voltar para reconstruir Jerusalém. Então, Ciro, ele vai fazer isso. Vai fazer essa obra que parece quase ilógica. Você pensar um rei pagão libertar o povo de Deus para voltar e reconstruir seu templo. Mas foi profetizado isso, e isso se cumpriu. 1 Samuel 9, 16. Amanhã, a estas horas, enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Exato. Aqui Samuel está sendo anunciado a Samuel que virá a ele Saul, e de que ele então deverá ungir Saul para que liberte o povo dos filisteus. Então ele unge alguém para que ele realize uma obra, uma determinada obra que está sendo predita que ele deve fazer. Então, como é predito, é uma obra que é profética. Foi anunciada antes e ele deve fazer. Apocalipse 1 começa: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Um servo é alguém que faz o quê? Que realiza uma obra. Então, por isso que o livro do Apocalipse, ele abre falando: olha, eu vim aqui mostrar, eu vim revelar algo. E o que ele está revelando é algo para os servos. Por quê? Porque os servos vão entender a obra e vão cumprir a obra. Por isso que no verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. O que quer dizer que eles vão guardar as profecias? Quer dizer que eles vão pegar as profecias e botar no bolso? Não. Como é que você guarda os mandamentos? Você pega as tábuas e põe no bolso? Não. Ou põe na sua casa no cofre? Como é que você guarda o sábado? Você realiza algo, você deixa de fazer algumas coisas e faz outras. Você é ativo em guardar algo. Então, alguém que é ungido é alguém que foi separado para um serviço, para cumprir uma obra. E nós, como servos, temos que entender essa obra profética e realizá-la. O Apocalipse ele é um livro de ordens para os que são servos, para que nós possamos cumprir a obra que nos foi determinada. Certo? Capítulo 10, verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás contra eles e tornar-te-ás um outro homem. Exatamente. Então aqui é o que a gente falou de que o Espírito Santo então estava capacitando aí Saul para realizar essa obra. O que aconteceu com Saul? A gente não vai estudar tanto a história de Saul e Davi, mas é interessante porque Davi é um tipo de quem? De Cristo. Várias vezes em Ezequiel fala: porque eu traria outro pastor, faria aparecer Davi. Porque a história de Davi era interessante porque ela é alguém que está ungido para realizar uma obra, quando alguém já estava ungido antes para realizar essa mesma obra e não estava fazendo. E é isso que aconteceu com Cristo. Já tinham os sacerdotes ungidos, uma instituição inteira montada para realizar uma obra, e eles não estavam fazendo.
Então Deus vai e unge a Cristo, traz o Messias, o ungido, para realizar essa obra que Israel deveria estar preparando-se para realizar. E aí Davi, e o problema, o que acontece com Davi é que Saul começa a ter inveja de Davi e começa a querer matá-lo e persegue Davi, por mais que Davi não tenha feito mal nenhum contra Saul. E a mesma coisa que acontece com Cristo. Cristo está ministrando, fazendo a sua obra, e eles estão tentando matá-lo e destruí-lo, por mais que Cristo não tenha feito nada contra a instituição. E a mesma coisa que está acontecendo hoje. Deus tem, o que eu quero comentar é que Deus está levantando um povo ungido agora, para realizar uma obra que foi encomendada para toda uma instituição, para o Adventismo. E que e é profético a rejeição do Consolador. Se vocês estudarem as profecias, e no final eu vou colocar alguns textos, algumas referências, Ellen White é muito clara de que isso que está ocorrendo hoje é profético. Para muitos irmãos é frustrante escutarem, não, eles estão falando nos altos escalões, vamos colocar para não citar pontos, que o que a gente ensina não é nada do espírito de profecia, por exemplo. É triste escutar isso e causa até um espanto, por assim dizer, porque a gente não espera, né? Mas quando você passa para ver que é isso que estava escrito que deveria ocorrer, não nos causa estranheza, porque Cristo abriu o caminho por nós para que isso possa acontecer. Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas. E quando ele diz, bem-aventurados sois vós quando vos perseguem, ele está querendo dizer, olha, isso que eu estou vivendo hoje vai acontecer até o final dos tempos. E quem estava perseguindo Cristo era seu próprio povo. Então é profético isso que está acontecendo. E entender tudo isso serve-nos para ajudar a ver como nós devemos agir. Ou seja, por mais que Davi estava sendo perseguido por Saul, Davi em nenhum momento se virou contra Saul para tentar matá-lo. Isso mostra também nossa atitude para a instituição, vamos colocar assim. Números, próximo slide, pode ser. Números 11, 24 a 25. Saiu, pois, Moisés, referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu da nuvem e falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre ele, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Pode ser agora o 29. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúme de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor lhes desse o seu Espírito. Exato. O que ocorre aqui é que 70 anciões são separados para realizar uma obra, então eles vão ser ungidos pelo Espírito. E eles profetizam. E aí 2 ficaram no arraial, Ellen White comenta porque eles não se acharam dignos de receber esse cargo, mas mesmo assim o Espírito repousa sobre eles e eles profetizam. E aí Josué fica com ciúmes de Moisés e fala, não deixa eles profetizarem, que o Espírito esteja só com você. Mas na verdade Moisés fala, quem dera que todo o povo de Deus fosse ungido, que todo o povo de Deus estivesse cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver que esse é o plano original de Deus. Vamos para 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então existe uma geração eleita. Essa geração, entendendo que isso teve a sua aplicação na sua época, mas eu entendo que toda a Bíblia está falando principalmente para o fim dos tempos. Ellen White diz claramente isso. Então existe uma geração que ela é eleita. E eu entendo que é a última geração, que ela é eleita, como foi comentado na lição, como de Deus, de um povo da escória vai tirar as primícias. Como de um povo que é Laodiceia, Deus vai dar a eles a experiência de Filadélfia, que é ter o nome de Deus escrito na testa. E aqui diz que eles são o quê? Um sacerdócio real. Os sacerdotes eram ungidos. Reis eram ungidos.
é um povo que é ungido, é um povo que é cheio do Espírito Santo. Apocalipse 5:4 fala, Apocalipse 5, em alguns versos, diz: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque foste morto e nos comprastes de toda tribo, língua, povo e nação, e nos fizestes reis e sacerdotes. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Então nós somos feitos reis e sacerdotes para Deus. Nós somos feitos ungidos em Deus. Nós somos separados para realizar uma obra. Esse ponto está sedimentado? Ok. Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar é que Deus está levantando um povo que está cheio do seu Santo Espírito. E para isso Ele está enviando o seu Consolador para nos ungir. Achar o ungido vai ser achar a chuva ser hoje em nossa época. Achar a manifestação do Espírito Santo em nossa época. Achar o Messias. Esse que é o símbolo que estamos utilizando para entender o que está ocorrendo hoje. Essa é a parábola. O que eu quero que vejamos agora é qual é a obra profética do ungido em nossos dias. Vamos para Isaías 27:6. Pode passar o próximo. Isso, obrigado. Rios virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Exatamente. Tem vários elementos aqui que conectam com... Esse texto ele conecta muito com os estudos da sétima trombeta, todo esse capítulo. Não vai dar tempo da gente cobrir hoje, eu estive comentando com a Mari, inclusive para vocês estudarem depois, que fala sobre o vento oriental, no verso 8. O 9 fala sobre a iniquidade sendo espiada, então está relacionado com a expiação dos pecados. E o 13 fala de uma grande trombeta sendo tocada para reunir todos os dispersos do Filho de Deus que estão sobre a terra. Mas eu escolhi apenas esse versículo porque Ellen White vai citar ele nos próximos textos que a gente for ver de Ellen White. Então tenham ele em mente. A obra que nos foi dada como povo de Deus foi iluminar toda a terra da glória de Deus, que é a obra que aparece no anjo de Apocalipse 18. E que aqui aparece como se fosse uma árvore que cresce e brota e enche de fruto a face do mundo. Nós glorificamos a Deus quando damos muito fruto, diz a Bíblia. Então aqui eles estão enchendo de fruto a face da terra, então eles estão enchendo a terra da glória. Entendem a conexão? Nós glorificamos a Deus quando damos fruto. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto. Então esse povo, eles estão enchendo a terra de fruto. Eles estão enchendo a terra da glória de Deus. Isso aqui é como se fosse o Apocalipse 18:1 em outras palavras. Apocalipse 10, 9 a 11. Vamos ver algo. Eu fui ter com um anjo e pedi que me desse o vinho. Disse-me ele: toma-o, come-o, ele fará amargo no teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Tomei o vinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, mas depois que eu comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Exato. Então, aqui é dito que vai haver alguém, e esse alguém é João, que ele está representando um grupo de pessoas no fim do tempo, que vai passar por uma experiência, e depois de passar por essa experiência, ele recebe a ordem de pregar para todo mundo, que é, então, profetizar para muitos povos, tribos, línguas e nações. Para que você leve essa mensagem a todo mundo, você tem que ter antes comido do livrinho e passado pela experiência que acarreta comer esse livro, que é uma experiência amarga, porque a experiência do Messias, a experiência messiânica, não é uma experiência doce sempre. Ou seja, é doce na nossa boca porque a comunhão com Deus e tudo isso que você recebe, a paz de espírito, excede todo entendimento. Mas você viver a rejeição essa característica do Messias, de que é levar uma mensagem para o seu povo e o seu povo não querer receber, é amargo. Esse é o nosso primeiro passo, porque o julgamento começa pela casa de Deus. Mas depois que o Messias levou a mensagem para Israel, ele foi crucificado e ele então ressurge, o evangelho é levado para todo mundo
em pouco tempo. Às vezes a gente pensa, nossa, a gente deveria ter muito mais pessoas estudando isso, como é incrível a palavra de Deus. Deus precisa de, simbolicamente, 12 pessoas para levar o evangelho a todo mundo. Deus não precisa de 120, Deus não precisa de 1 milhão. E aqui a gente tem mais de 12. Se 12 pessoas se entregam completamente a Deus, Deus varre essa terra e vira o mundo de cabeça para baixo. Os maiores sermões do evangelho foram pregados para poucas pessoas. Foram pregados para 3 ou 4. Apocalipse 14:6 é a primeira mensagem, é o primeiro anjo. E ele vê um anjo voando, trazendo o evangelho eterno para pegar a toda tribo, língua, povo e nação. Então é uma mensagem que é para encher toda a terra. Essa é a nossa missão profética. E essa missão profética foi entregue a nós como instituição primeiro, como igreja. Mas o que aconteceu conosco é o mesmo que aconteceu com Israel. Nós somos Israel. E a história de Israel nos mostra como nós, como povo, somos. O adventista se gaba muitas vezes de dizer, nós somos o Israel moderno. Mas geralmente é só nos momentos bons. Quando a gente olha para o Israel na forma boa, a gente, nossa, nós somos Israel. Mas é quando a gente olha para todas as outras apostasias e para todos os momentos que saiu do caminho, a gente, aí não é a gente não. Mas é justamente isso, que ocorreu naquela época, ocorre hoje. E assim como Israel falhou em cumprir sua missão, e a missão foi cumprida, ou seja, Israel chegou até a primeira vinda de Cristo, ele foi o povo de Deus. Não teve um outro. Não é que, apostatou, vão chamar outro, agora Moisés vai ser a sua descendência e acabou. Não. Mas não foi como deveria ter sido, não foi como poderia ter sido. Foi de outra forma. E assim está acontecendo hoje. A igreja adventista vai ficar até o fechamento da porta da graça. Mas não vai ser como poderia ter sido. Próximo versículo, próximo texto. Vou ler o texto inteiro. Aqui está comentando, é o texto de Profetas e Reis. Está na introdução. É antes do primeiro capítulo. É como se fosse uma introdução de Ellen White. Se chama A Vinha do Senhor. Porque o texto que a gente estudou de Isaías 27 estava falando sobre a vinha. Inclusive falava, vou cantar a canção da vinha. E diz o seguinte: os filhos de Israel deviam ocupar todo o território que Deus lhes indicara. Aquelas nações que haviam rejeitado a adoração e serviço ao verdadeiro Deus deviam ser despojadas. Mas era o propósito de Deus que, pela revelação de seu caráter através de Israel, fossem os homens atraídos para si. O convite do Evangelho devia ser dado a todo mundo. Mediante o ensino do sistema de sacrifícios, Cristo devia ser erguido perante as nações, e todos os que olhassem para ele viveriam. Todo aquele que, como Raabe, a cananita, e Rute, a moabita, tornassem da idolatria para o culto ao verdadeiro Deus, deviam unir-se ao seu povo escolhido. À medida que o número dos israelitas crescesse, deviam eles ampliar suas fronteiras até que seu reino envolvesse o mundo. Então Isaías 27:14, ele tinha uma aplicação para aquela época também. Eles deveriam, o propósito da nação de Deus para Israel era que eles fossem uma nação tão próspera, tão grande ao seguir as leis de vestimenta, as leis de adoração, as leis de respeito no culto, as leis de saúde, de higiene, que eles fossem tão prósperos que eles englobassem toda a terra, e quando chegasse o Messias, ia ser bem diferente. Mas não foi isso que ocorreu. E eu não acho que eu preciso argumentar para mostrar que o adventismo também não está fazendo o mesmo. Que Deus nos deu leis de saúde muito superiores, leis de vestimenta muito superiores, de adoração, revelações da palavra muito superiores que qualquer outro povo. Se nós seguíssemos isso, o mundo já teria recebido o Evangelho. Mas nós, como povo, não aderimos ao que Deus nos deu. E é o que diz, mas o antigo Israel não cumpriu o propósito de Deus. Pode passar, por favor. E aí comenta: de especial valor para a igreja de Deus sobre a terra hoje, os guardas de sua vinha, eu botei 3 pontinhos só para vocês entenderem, tem alguns parágrafos no meio, mas para não ficar extenso, eu peguei só os pontos centrais. Se você quiser depois, você pode voltar e ler tudo, é bem enriquecedor. De especial valor para a igreja de Deus hoje sobre a terra, os guardas de sua vinha
São as mensagens de consolo e admoestação dadas através dos profetas, que tornaram claro seu eterno propósito em favor da humanidade. Então o que foi ficado claro? Ela vai mencionar agora. Nos ensinos dos profetas, seu amor pela raça caída e seu plano para a salvação claramente são revelados. Então isso é claramente revelado. E ele continua. A história do chamado de Israel, do povo de Deus, de seus sucessos e fracassos, sua restauração a favor divino, a rejeição do Senhor da vinha e a execução do plano dos séculos por um bom remanescente, a quem seriam cumpridas todas as promessas do concerto, tal foi o tema dos mensageiros de Deus à sua igreja através dos séculos já passados. E hoje a mensagem de Deus à sua igreja, aos que lhes estão ocupando a vinha como fiel lavradores, não é outra senão aquela expressa pelo profeta do passado. Pode passar rapidinho? Talvez a gente tenha que voltar. Naquele dia, e aí ela continua, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De dia e de noite aguardarei. Isso é Isaías 27. Espere Israel em Deus. O Senhor da vinha está mesmo agora reunindo dentre todas as nações e povos os preciosos frutos pelos quais tem há tanto tempo esperado. Logo ele virá para o que é seu, e nesse alegre dia seu eterno propósito para a casa de Israel será finalmente cumprido. Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Então isso se cumpre hoje também. Quando de todo mundo receba a mensagem do Evangelho. Isso vai se cumprir por um bom remanescente. Vamos voltar. Pode voltar, por favor? Não, voltar. Mais um. Isso. Ali fala de que a rejeição do Senhor da vinha e a execução dos planos dos séculos por um bom remanescente. Se nós fôssemos não vamos agora a Mateus 17, se eu me lembro bem, Jesus comenta, ele faz 3 parábolas. A primeira é sobre João Batista, sobre o batismo de João. Ele conta, havia 2 servos, um falou que ia cumprir e não foi, e outro não falou. E ele está comparando com a nação de Israel. Depois ele fala, Deus fez uma vinha e arrendou para algumas pessoas. E eles começaram a matar os servos quando iam requerer. E Ellen White aplica que são os profetas. Deus enviava profetas e eles iam e matavam. Enviava profetas e eles iam e matavam. Até que chegou um ponto que Deus enviou o seu próprio filho, o ungido. E eles vão e matam ele. Aí ele pergunta, o que eles vão fazer? Deus vai matar todas aquelas pessoas e vai arrendar a vinha para outros. Que seria um bom remanescente que foi mencionado aí. Porque o texto começa falando da vinha. E Ellen White diz que, ao Jesus comentar sobre essa parábola da vinha de Mateus 17, ele está falando de Isaías também. Ele está conectando esses 2 pontos. Espero não ter perdido vocês. O que eu quero dizer é o seguinte. Isso está acontecendo hoje também. Há uma tradição na Igreja Adventista, e eu quero falar ela de forma clara e de frente, que diz, não há remanescente do remanescente. Talvez todos já devem ter escutado isso. Mas o que é a sacudidura? A sacudidura é para deixar o quê? É para deixar o remanescente. Então, se tem uma sacudidura, é porque tem que ter um quê depois? O que sobra da sacudidura? Um remanescente. A Igreja Adventista é o remanescente. Por quê? Porque depois de 1840 a 1844, sobrou apenas um povo que foi fiel a Deus. E Deus fez uma aliança com esse povo. E Deus não vai simplesmente deixar esse povo de lado sem tratar com ele antes, igual ele tratou com Israel. Mas a história de Cristo, quando ele vem, ele tem a pá na mão para limpar sua ira. Testemunhos para a Igreja 5, capítulo 5, esse capítulo é muito rico. Ellen White fala de que ali que na sacudidura Cristo vai aparecer como alguém que tem a pá na mão e vai limpar sua ira. Ou seja, como é que foi que Deus limpou a ira quando ele veio pela primeira vez? Ele introduziu o seu ungido, ele fez sua obra, ele foi rejeitado, e aí os que seguiram ao ungido eram agora os que passaram pela sacudidura. E os que passam pela sacudidura são o remanescente. Então a terra vai ser iluminada por um remanescente fiel, por os que passam pela sacudidura. Bem, agora sim pode avançar 2 slides, por favor. Qual é a obra profética do ungido em nossos dias? Vamos ler todos esses versos. Apocalipse 18:1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade,
e a terra foi iluminada com seu esplendor. Exatamente. Então, vai descer um outro anjo, e esse anjo, Ellen White fala que ele se une ao terceiro para que toda a terra possa ser iluminada da glória de Deus. Quando o anjo aparece, o anjo é um mensageiro, e ele traz uma mensagem. Então, a nossa obra, para que a gente possa iluminar toda a terra da glória de Deus, a gente tem que entender qual é essa mensagem, receber essa mensagem em nosso coração primeiro e depois pregar. Para que a gente possa dar fruto, a gente tem que primeiro receber ela. E aí a gente vai poder manifestar a glória de Deus. Eu tenho que primeiro comer o livrinho, eu tenho que primeiro comer da carne do Filho de Deus para que eu possa ter ele em mim, a esperança de glória. O que diz Daniel 11:45? Amará as tendas do seu palácio entre os mares e o monte santo e glorioso. Então virá o seu fim e não haverá quem socorra. Aí é dito, não vamos estudar a fundo, eu vou apenas mencionar, talvez você já tenha estudado Daniel 11:40-45. Mas no fim dos tempos, tem o monte santo e glorioso. A gente cantou antes desse momento, nos reunimos no santo monte. O santo monte glorioso é um tipo. Quem está no monte santo e glorioso? Vocês sabem em Apocalipse? Vocês conseguem se lembrar? Está Jesus com quem mais? Com 144 mil, Apocalipse 14:1. O monte santo e glorioso é um tipo dos que sobram, das primícias, as primícias do povo de Deus, no fim dos tempos. Então, existe o monte santo e glorioso no fim dos tempos, e o inimigo ele vai tentar colocar as tendas do seu palácio entre o mar santo e o monte santo e glorioso. Entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Quem que está no palácio? Quem que vive no palácio? É um rei. E as tendas são o tabernáculo. Quem que vive no tabernáculo? O sacerdote. Então é alguém que diz ser um rei e sacerdote, é um falso. É o papado, é a união da igreja e o Estado. O rei, o Estado, sacerdote, igreja. É uma falsa nação sacerdotal que quer impedir que o monte santo e glorioso, a igreja final de Deus, a igreja triunfante, colocamos dessa forma, alcance o mar, que são todos os povos, que são as tribos, língua, povos e nações. Então é profético que haja no fim dos tempos um monte santo e glorioso, onde Deus vai estar. Miqueias 4 vai falar um pouco sobre quem forma esse monte. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, se vamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos por as suas veredas, porque desse âmbito procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Exato. Então esse monte que será estabelecido nos últimos dias, os nossos dias, é uma casa, que quer dizer que é uma igreja, que é a igreja triunfante, que vai receber todos os povos. Todos os povos vão vir até ele. E isso culmina, inclusive, na vinda de Cristo. E aí, por isso, fala sobre paz e tudo isso, sobre o reino. São os próximos 2 versículos. Mas o verso 6 a 8 nos fala quem é que forma parte desse monte. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulso e a que eu afligi. E da que cocheava farei um resto, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, outeiro da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Exato. Então, Deus vai fazer um remanescente, diz o verso 7. A sua tradução falava remanescente? E farei um restante, que é o mesmo que remanescente. Remanescente, dizem algumas. De quem? Quem é que forma parte desse remanescente? Os coxos e uma nação poderosa, dos que tinham sido arrojados para longe. Eram pessoas que faziam parte do povo de Deus e que eles foram excluídos. Mas Deus vai juntar todas essas pessoas são os exilados de Israel, os exilados do povo de Deus que foram lançados para longe. Deus vai unir elas e formar o Monte Santo e Glorioso. Amém.
Certo, eu coloquei esses outros versos para a gente explicar um pouco mais o contexto, porque o 3 a 5 fala de momentos de paz, do céu, mas o 9 a 10, os 9 a 13 falam de momentos de aflição que são passados aqui na terra ainda. É algo que passa comumente nas profecias messiânicas, de que muitas vezes elas vão para o momento glorioso e voltam e falam do momento de sofrimento do Messias. Ok. Próximo slide. Reconhecendo o ungido, que coloquei como derramamento da chuva serôdia. Mateus 11, essa experiência vai falar sobre a experiência de João Batista. Explica muito bem como reconhecer o ungido. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções, a seus 12 discípulos partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Exato. Irmão Marcos, ou outro, pode ser. Como é que você entende esse texto? Por que João estava passando por isso? Por que ele fez essas perguntas? Como é que os irmãos explicam? Parece que João estava um pouco inseguro aí. Era uma angústia que João estava. Por quê? Ele estava preso. Exato. Alguém sabe o que ele realmente menciona sobre... Ela fala que João, mesmo João, ele não entendia perfeitamente a natureza do reino. Ele esperava que Jesus tirasse ele do cárcere. Para nós, muitas vezes a gente pensa, nossa, como é que aquele povo foi tolo e não reconhecer que Jesus era o Messias, alguém que fazia todos aqueles sinais que ele fazia? Como é que alguém poderia ter tanta glória, tanta luz e não reconhecer? É porque a glória que nós vemos hoje tão claro não era a glória que eles esperavam. E eles esperavam um outro Messias. Por isso que quando ele veio eles não reconheceram. O próprio João esperava que fosse o Messias que montasse em cavalos e tirasse e libertasse ele de Herodes. Ah não, agora ele vai me soltar da cadeia e nós vamos montar o reino. Os próprios discípulos, momentos antes da cruz, estavam pensando: eu posso estar no seu lado do trono? Porque eles não tinham entendido ainda o que era o reino. Eles não tinham entendido ainda a glória do reino do Messias. Por isso eles não foram capazes de enxergar o reino. Ou de enxergar plenamente. Algo eles enxergaram, mas eles não entenderam tão claramente. Qual que foi a resposta? Antes disso, quando eles várias vezes queriam proclamar Jesus Cristo Rei. Por exemplo, quando ele multiplica os pães, eles estavam para proclamar Jesus Cristo Rei. Mas Jesus fala: não, ainda não. Por que ele não queria esse momento ainda? O que aconteceu quando Jesus de fato foi proclamado Rei? Logo depois. Exatamente. Jesus sabia que seus discípulos não estavam prontos. No momento que Jesus Cristo estava sendo coroado Rei, onde é que estavam todos os 11, né? 10, né? Um já tinha morrido, 10 estavam longe e João estava ali do lado. Por quê? Porque eles não entendiam o que era o reino ainda. Então, muitas vezes, a gente quer ver uma manifestação gloriosa do poder de Deus, só que ela não vem ainda, porque eu ainda não tenho a visão. Deus está, olha, por misericórdia, não manifesta ainda tanto o seu poder. Por quê? Porque quando chegar esse momento, o que vai acontecer? Pode ser que seja muito tarde para mim. Eu não esteja preparado para ver o reino, porque é tão diferente das coisas que nós esperamos, da nossa visão terrestre, que Deus, por misericórdia, não se manifesta mais poderosamente. Ok. Qual é a resposta de Cristo para João? Como é que ele vai ser capaz de identificar de que ele de fato era o que eles estavam esperando? Porque ele quer saber: você é o Messias mesmo que a gente estava esperando? Você é o Rei? Eu posso ter certeza de que eu achei o Messias? E aí ele fala, versos 4 a 6, é a resposta. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Por que vocês acham que ele respondeu isso? Por que Jesus respondeu dessa forma? Exatamente. Ele estava citando: olha, você quer ser capaz de ver o Messias? Estuda o que as profecias falam que o Messias estaria fazendo.
Se você quer reconhecer quem é o Messias, o que a profecia falou que o Messias ia fazer? Porque é isso que eu estou fazendo. Se você sabe o que foi profetizado acerca de mim, você não vai ter dificuldade de me reconhecer. E aí ele cita Isaías. E aí, se você voltar para os textos de Isaías e ver o que Jesus estava fazendo, é impossível, é óbvio que aquele era o Messias. Certo. Pode passar. Não vamos ler esse texto, esse era o primeiro texto em que João fala de que o Messias já estava no meio de nós. Por quê? Porque eu quero dizer que o mesmo está passando hoje. Pode passar. O que eu coloquei aqui são algumas características, isso eu mesmo fiz, de características que me dão muita confiança de que temos achado o derramamento do Espírito Santo nos nossos dias. Porque, como já vimos, o derramamento do Espírito Santo não vem sempre como fazer milagres. Vai chegar o tempo dos milagres. Mas Deus nos deu as características do que ia ocorrer no final dos tempos e de como seria esse povo que comporia o Monte Santo e Glorioso. Que teria eles? Então, aqui, se vocês quiserem depois, tem na página 45 das notas de vocês, do meu material de Esdras 7:9. Mas aqui tem só o conceito e a prova. Então, não daria tempo da gente ler todos os textos para provar cada ponto. São 23 que eu coloquei. Então, uso das regras de Miller. Ellen White fala que os que estarão pregando a terceira mensagem angélica vão ter como base as regras de Miller. Isso é uma característica. Que povo hoje está usando as regras de Miller para estudar a Bíblia? Estuda linha sobre linha. Isso aparece em Isaías 28, 10 a 12. Apresenta o receber a chuva serôdia como receber uma mensagem. Todos esses textos bíblicos mostram que receber a chuva serôdia é também receber uma mensagem. A maioria das pessoas hoje diz que receber o Espírito Santo é receber uma sensação, um êxtase, algo que não é a versão bíblica. Tem sentimento também, tem mudança de coração, mas a base é um culto racional. Restaura as veredas antigas. Isso está conectado com Isaías 28. É um povo que vai vir para restaurar as veredas antigas. Restaura as joias do cofre. Eu coloquei isso em consequência porque Ellen White, no sonho de Miller, é muito clara de que antes do fim dos tempos, as verdades que nós perdemos no começo do Adventismo têm que ser restauradas e colocadas num cofre que vai ser muito maior e muito mais glorioso. Então, que povo existe hoje, nessa época da Terra, que sabemos que o mundo está prestes a acabar, que está restaurando as joias que nós recebemos no começo? Isso é uma visão clara que tem que se cumprir. Quem que está cumprindo essa visão? Se você lê essa visão, você tem que buscar onde é que isso está ocorrendo. E se você é capaz de ver, ore sobre isso e afirme sua fé nisso. Não se afaste da convicção do claro assim do Senhor. Tenha atrás de si a luz do clamor da meia-noite. Não rejeite o clamor da meia-noite. Está na primeira visão de Ellen White. Repete as mensagens de 1840 a 1844 até se avolumarem em um alto clamor. Ellen White diz claramente de que essas mensagens têm que ser repetidas até elas crescerem, até se tornarem um alto clamor. Quem está fazendo isso hoje? A mensagem cresce em poder ao passar o tempo. Eu imagino que vocês têm pouco tempo que vocês têm estudado, acho que é o primeiro ano que vocês têm estudado isso. Eu tenho estudado desde 2012. Se vocês verem como cresce, como isso te dá cada vez mais maturidade, como isso te dá mais domínio da Bíblia, de si mesmo, poder para vencer, poder para tratar o próximo, levar cura, levar salvação às pessoas, é impressionante. Talvez essa evidência não seja tão clara ainda, mas se vocês simplesmente verem a quantidade de informação que a gente tem para passar, já é uma evidência disso também. Pode passar. Está sobre o fundamento posto de 1842 a 1844. Ellen White fala que aí foi posto o fundamento. Proclama as 3 mensagens angélicas, a terceira mensagem angélica, sem remover uma estaca ou prego da primeira e segunda mensagem angélica. Eu acho que ninguém no Adventismo hoje pode dizer isso. Sendo que esse texto de Cristo triunfante fala claramente de que nós não podemos remover nenhuma estaca, ou seja, nem um prego, nem a menor joia da primeira e segunda mensagem angélica deve ser removida. Isso é o que temos ensinado e estamos apresentando. Apresenta uma nova luz que glorifica a velha luz. Verdade também. A nossa nova luz justamente mostra, olha, como é glorioso tudo que estamos vendo. Ao estudarmos Esdras 7:9, nós vamos ver como é glorioso o que aconteceu no começo da nossa história. Vai mostrar como, de fato, Deus esteve guiando todo aquele movimento. Ponto 12. Apresenta uma mensagem apropriada aos nossos dias, mostra os perigos que se acham impendentes sobre nós, leva aos que ouvem a um diligente estudo das Escrituras, leva os ouvintes a investigarem os fundamentos da fé adventista com jejum e oração. Ellen White utiliza todos esses textos para falar de que há uma luz apropriada para os nossos dias que vai nos levar a fazer isso. E justamente essa luz te leva a fazer tudo isso. A estudar a Bíblia
profundidade, com jejum e oração, e a investigar os fundamentos da nossa fé. A mensagem é fortalecida, os princípios que foram estabelecidos no começo da mensagem são confirmados com a queda de grandes edifícios em Nova York, que ocorre antes do decreto dominical. Isso é um ponto mais delicado. Em resumo, Apocalipse 18, 4 e 5, Ellen White diz que se cumprem no decreto dominical. Como é que a gente prova isso? Eu vou só mencionar. Em Maranata, página 180, parágrafo 1, ou parágrafo 1 e 2, por aí, Ellen White cita Apocalipse 18, 4 e 5, e nesses versos diz que os seus pecados se acumularam até os céus. E ela então faz a seguinte pergunta: quando é que seus pecados, os pecados de Babilônia, se acumularam até os céus? Ela fala: quando a lei de Deus é invalidada por legislação, ou seja, no decreto dominical. Então Apocalipse 18, 4 e 5 ocorre no decreto dominical. E Apocalipse 4 e 5 é uma outra voz, e antes disso tem uma primeira voz, que é o verso Apocalipse 18, 1 a 3. E Ellen White também diz que Apocalipse 18, 1 a 3 se cumpre quando caem grandes edifícios em Nova York. Então, que povo, essa é uma característica muito específica. Mas quando você entende, nossa, tem que estar falando desse movimento. Próximo slide. Conhece o tempo de sua visitação. O Adventismo hoje é ignorante quanto a isso. Não conhece o tempo em que vive. Que estamos justamente no juízo investigativo de nós hoje que estamos vivos. Os que estão na obra há muitos anos não reconhecem o Espírito de Deus e têm os receios despertados por considerarem que há algo perigoso. A mensagem é chamada de falsa luz. Evidente, eu acho que todos já perceberam isso. Isso está em Eventos Finais. E no livro de 1888 não tem em português. Tem traduzido, mas não tem na biblioteca online de Ellen White. Poucos grandes homens se empenham na obra. Deus não utiliza homens instruídos. Deus usa homens comuns como os pescadores e passa por alto os que não seguiram a luz progressiva. Também acho que é evidente, vemos que é isso. As pessoas que têm ensinado, fazem parte dessa luz, não são homens instruídos, não são eruditos, teólogos, são pessoas simples que seguem a luz progressiva. A mensagem é rejeitada pelas autoridades eclesiásticas. Nesse texto de Desejado de Todas as Nações, ela fala que em todas as gerações a mensagem para aquela época é rejeitada pelas autoridades eclesiásticas. O mesmo está acontecendo hoje. A mensagem não é pregada por mestres em oratório. Isaías 28:11 diz que eles vão falar com uma linguagem gaguejante. Se a gente fosse para Êxodo 4, Moisés fala: eu não, porque eu sou gago, eu não sou eloquente. Então não são pessoas eloquentes, não são pessoas treinadas para falar bem. Próximo slide e último dessa sequência. Conectam a mensagem profética do terceiro anjo com o sábado e a justificação pela fé. Isso eu acho que talvez ainda não tenha tido muito tempo para abordar, mas realmente nós mostramos como o sábado está relacionado com Cristo em nós, a esperança da glória, que faz parte da última mensagem. Podemos trabalhar isso depois em algum outro momento. Apresentam a mensagem do alto clamor, revelando a Cristo por meio dos tipos, símbolos, revelações dos profetas, nas lições dadas aos discípulos e no estudo dos milagres operados por Cristo. A nossa mensagem é basicamente essa: mostrar como, olha, isso é um tipo, esses milagres apontam para isso, mostram como tudo na Bíblia, em toda a revelação, nós estamos mostrando a revelação de Cristo. Desde o Gênesis ao Apocalipse. Essa é mais uma característica da mensagem do alto clamor. Estão organizados como um movimento. Ellen White fala claramente que no final dos tempos seria um movimento final. Ela não fala de que seria uma pessoa ou pessoas separadas, ou de que seria algo institucional. Ela fala que é um movimento. E esse movimento, a história dele tem uma surpreendente semelhança com os movimentos do passado. Se vocês estudarem as linhas reformatórias, a história desse movimento é surpreendentemente semelhante com todos os movimentos do passado. E preparam o povo pelo acréscimo de conhecimento, o que inclui o ensinamento central sobre o papado anulando a lei de Jeová. Ellen White fala em Mensagens Escolhidas 2 que um povo tem que ser preparado para a crise final através de um aumento de conhecimento. E ela fala que tem que haver um aumento de conhecimento sobre o papado anulando a lei de Jeová. Isso está justamente em Daniel 11, 40 e 45, que é um ensinamento central dos nossos estudos. Próximo slide. João 1, 35, o que diz? Perdão pela lista larga, ela vai ter poder para impactar vocês com o significado delas quando vocês tomarem-se o tempo de ler, meditar e orar sobre isso. Porque o que eu estou dizendo aqui é que
o momento tão esperado chegou, de que a chuva serôdia está caindo e que nós temos que tomar uma decisão com relação a isso. Nós podemos nos lançar sobre a pedra e ser quebrados por ela, ou nós podemos esperar que a pedra seja lançada sobre nós e ser destruídos. Só tem essa opção. Se isso de fato que temos visto é verdade, nós estamos vivendo no momento mais solene da história da Terra. E o meu testemunho pessoal é de que é justamente isso. Deus está levantando o seu monte santo e glorioso. O momento chegou. João 1, 35 a 39, o que diz? No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: A quem buscais? Eles disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Era quase a hora essa. Exatamente. Então eles, um diz ao outro: achamos o Messias. Primeira coisa, para que você possa seguir o Messias, ou é uma evidência de que você encontrou o Messias, se você dá testemunho disso a outro, ao seu irmão, que está buscando isso também. Outra, de que você vai e vê com seus próprios olhos. Eu acabei de falar para você: olha, eu estou te dando meu testemunho, achamos o Messias. Mas o que você tem que fazer agora é ir e ver. Verifica essas informações, leia por você mesmo os textos, ore sobre isso, reflita. Será mesmo que esse sonho de Miller, por exemplo, está falando dessas verdades sendo reunidas? É isso? Será que é isso que está se cumprindo agora? Será que esses textos realmente estão falando disso? E se você for e ver, você vai confirmar a verdade dessas escrituras. Versos 40 a 41, o que diz? Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E verso 45 diz: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem os profetas se referiram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Se vocês forem ler Ellen White comentando sobre a experiência de Natanael, ela fala que ele foi orar debaixo da figueira. Ela fala de qualquer um que for orar, pedindo para Deus: Deus, se é verdade, me mostra, me confirma, Deus vai estar com ele também. Que essa possa ser a nossa experiência. Foi mencionado hoje de que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. Que nós possamos encontrar o Messias. Na parábola do tesouro escondido, e o tesouro é Cristo, nós estamos falando de tesouros escondidos, mas o tesouro escondido, o que temos que encontrar é Cristo. Quando você encontra o tesouro escondido, qual é a coisa mais natural que você vai fazer? Vai vender tudo e vai seguir. Essa é a evidência de que você encontrou o Messias. Se você não vender tudo e seguir, ora a Deus, pede: Senhor, me mostra, porque eu ainda não encontrei o Messias. Porque se você sabe que tem um tesouro nesse campo, é a coisa mais lógica, por mais que toda a sua família... Ela comenta, ela fala que os familiares daquela pessoa que compra o campo acharam que ele estava meio louco. Por que ele está vendendo tudo para comprar um campo? Mas aquele que vende tudo sabe o que está fazendo, que a recompensa que ele recebe de ter Cristo em nós é muito maior. A paz que excede todo entendimento, a tranquilidade, a luz, a comunhão que temos com Deus, isso excede tudo e vale a pena. Vamos ter o hino final e depois eu faço a oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por podermos estar vivendo nesse tempo. Quero te pedir que o Senhor possa impressionar nossas mentes quanto à solenidade da hora atual. Amém. Amém. Que saibamos que todo o céu nela vê a manifestação de Cristo em nós. Amém. De que é isso que o mundo espera, pessoas que se entreguem plenamente a Ti e permitam que Tua palavra profética molde a realidade da vida de cada um de nós. Amém. Que nós possamos nos apoderar das Tuas promessas e por meio dela nos fazer participantes da natureza divina, sendo libertados das paixões que regem esse mundo. Amém. Ajuda-nos a reconhecer o momento atual, ajuda-nos a participar da obra do Anjo Glorioso, ajuda-nos a entregarmos plenamente a Ti para fazermos o que o Senhor quer de nós. Amém. E que assim nós possamos iluminar a terra com a Tua glória. Amém. Nós não temos nenhum poder, nenhum mérito, por isso nós reconhecemos nossa dependência de que o Senhor envie luz, que o Senhor envie
uma revelação do Teu caráter para que nós assim possamos crescer de glória em glória. Amém. Ajuda-nos a ver esse tesouro escondido e a dar tudo por ele, porque por nós é impossível. Isso eu te peço, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.